Bom, continuando com dicionários, vamos vê-los agora em Python, né? Como é que a gente cria dicionários em Python. Então, para começar, vamos criar dicionários, ou dicionários vazios, ou dicionários com alguns valores já, como a gente fez com listas, né? A gente não criou listas vazias e listas com valores. Bom, para criar um dicionário vazio, a gente tem que atribuir, né, um nome de uma variável para o dicionário e atribuir a ela chaves vazias ali, né? Abre chave, fecha chaves. Com isso, a gente está criando um dicionário sem nenhum elemento. Caso eu queira criar dicionário já com elementos, eu tenho que colocar separados por vírgula os nossos elementos. Mas a gente sabe que no dicionário os elementos são pares, né? Então, são sempre pares, chave e valor. Então, você tem que colocar chave 1 e valor 1 separados por 2 pontos, chave 2, valor 2 separados por 2 pontos, até a última chave, que no caso ali no nosso exemplo, ou no nosso explicação é a CN, 2 pontos VN, certo? Então, a gente tem os dicionários vazios e dicionários pré-inicializados. Então, por exemplo, o nosso dicionário dados aqui embaixo, ele é um dicionário vazio. Já o dicionário ações é um dicionário que tem 3 elementos, certo? Tem 3 ações ali. A CSNA3, a LT6 e a PETR4. E para cada uma dessas chaves está associado a um valor ali, né, de fechamento. 13,29, 21,19 e 18,43. Do mesmo jeito, nosso dicionário estoque aqui guarda quantos elementos eu tenho de cada material de construção. Então, eu tenho, né, quantos pares chave e valor nesse dicionário? 3. Então, eu tenho tijolos, cimentos e areia. E para cada um deles, eu estou guardando a quantidade que eu tenho em estoque. Do mesmo jeito, eu posso fazer uma pesquisa populacional para saber quantas pessoas nascidas em cada ano em um município, né? E eu posso guardar num dicionário para cada ano que vai corresponder à chave, quantas pessoas foram nascidas naquele ano, que vai corresponder ao valor. Então, por exemplo, nesse dicionário nascidos, a gente tem 640 pessoas que nasceram em 2001. Então, 2001 é a chave e o valor correspondente a 2001 são 640 pessoas. Então, é bem simples, né? É parecido com lista, é parecido, mas ao mesmo tempo bem diferente, né? Não é só a questão de trocar o colchete pela chave. Existe claramente o par chave-valor. No caso da lista, é apenas um elemento individual lá, separados por vírgulas, né? Aqui não. Sempre o que separa por vírgulas são os pares. E para separar os pares, usando sempre 2 pontos. Isso para inicializar, né? Criar um dicionário já com elementos, tá? Depois a gente vai ver como adicionar elementos a um dicionário do mesmo jeito que a gente adicionava elementos a uma lista. Mas antes disso, vamos ilustrar então como um dicionário funciona, né? E aqui vocês podem ver à direita, né, o nosso dicionário de ações. Ele vai armazenar valores de ações. Às vezes, talvez a metáfora não seja a mais perfeita, né? Mas eu vou fazer uma metáfora parecida com a metáfora que a gente usava para listas, né? Lá a gente tinha uma lista, nas caixinhas, né, na gaveta da lista, a gente colocava os valores e os índices numéricos representavam lá em que posição em qual das gavetas, né, na nossa lista de gavetas, a gente tinha o valor. Aqui, o que muda, na verdade, é que nossa chave não é mais um índice. Nossa chave agora é uma chave explicitamente definida pelo mundo, pelos usuários, né? Então, por exemplo, no caso de ações, as chaves que eles usam lá no mercado financeiro são as chaves códigos de ações. Então, por exemplo, eles inclusive conversam sobre isso. Eu comprei ontem Petri3, o LT6 está em baixa, né? Então, eles falam disso. Então, essas chaves já existem no mundo real. Então, nada mais natural do que formalizá-las no mundo computacional. Então, a gente observa que aqui, né, os valores, né, de um dicionário estão sendo mostrados dentro das caixinhas, das gavetas, enquanto que os índices, que são as nossas chaves, já não são mais numéricos, como no caso de lista, estão representando, né, a posição onde estão, né, os valores daquelas ações. Então, todas as posições pertencem ao dicionário de ações. E cada uma dessas posições, né, representa um número float, porque um valor é float, né? Por outro lado, para acessar cada uma dessas ações, a gente acessa através da chave e não mais pelo índice, né, como eu mencionei. Então, se eu digo lá Petri3, então eu consigo acessar o valor 19 e 20.
Se eu digo elete 6, eu consigo acessar 21 e 19. Em Python, né, é possível, embora isso seja raro, né, que as nossas chaves sejam de tipos diferentes. Eu posso ter uma chave numérica e uma chave string ao mesmo tempo, né, num dicionário. Mas aqui vocês percebem nesse dicionário de ações, né, que é raro a gente fazer isso aqui. Todas as chaves aqui são strings. Mas se isso fizer sentido no seu programa, tudo bem. Não existe uma ordem entre as chaves, então vocês observam aí que apesar de que, né, na verdade, aqui de certa forma estão ordenadas, né, nesse exemplo, mas acho que isso foi pura coincidência, né? Mas não existe nada que diga que a chave CSNA3 tem que vir antes da chave Petri3, ou que a chave Petri4 tem que vir antes da chave, ou depois da chave Petri3. Não existe essa ordem definida como a gente tem, né, no caso dos índices de listas, né? Lá na lista, o 3 vem sempre depois do 2, o 4 sempre depois do 3. Aqui não. A ordem vai depender da maneira como você vai armazenando, né? Por exemplo, o nosso exemplo anterior aqui, quando a gente falou de tijolo, cimento e areia, nossas chaves, ó, a chave tijolo, que começa com a letra T, vem depois da chave cimento, quando a gente olha alfabeticamente, né? Mas no dicionário ela veio antes. Enfim, vamos ver como a gente acessa esses elementos no dicionário. Acho que sobre ilustração a gente já fez o suficiente. Para ilustrar, para falar do acesso aos elementos no dicionário, vamos falar de índices, né? Lembrando lá como é que a gente acessava os elementos de uma lista, né? Por exemplo, se eu quisesse acessar o elemento na posição 4 de uma lista, a gente falava lista colchete 4. Se eu quisesse acessar o primeiro elemento, né, que é na posição 0, eu fazia lista colchete 0. Aqui, no dicionário, a gente não tem mais um número para representar o índice, mas a gente pode usar a mesma sintaxe, né? A gente pode usar os colchetes para indexar quem a gente quer achar dentro do dicionário. Por exemplo, se eu quiser colocar o valor 18.43 na chave Petri4 de ações, ou seja, para a chave Petri4, guarde o valor 18.43. Então, se a chave é nosso índice, então eu vou botar a chave Petri4 dentro do colchete da nossa variável ações. Então, eu vou fazer. Bom, aqui eu primeiro crio as ações, um dicionário vazio, depois eu adiciono na chave Petri4 desse dicionário. Aí eu estou usando colchete, estão vendo? Porque para acessar índices, a gente sempre usa colchete. No caso aqui, o índice aqui é uma coisa especial no dicionário, não é mais um número ordenado lá, né, dos elementos de uma lista, mas sim uma chave, né, dentro de um dicionário. Então, quando eu faço ações Petri4, colchete Petri4 igual a 18.43, eu estou guardando no dicionário o nosso par chave-valor. Qual é o par chave-valor? Petri4, 18.43. Isso é bem simples de fazer, né? Fácil de guardar elementos, né? Não preciso colocar todos os elementos já na inicialização do dicionário. Eu posso começar um dicionário vazio, como é o caso aqui de ações, que começou vazio. Se eu quiser acrescentar mais outras ações, eu só fazer coisas similares. Por exemplo, podia fazer ações Petri 3 igual a 19 e 20. Já ações Elete 6 igual a 21 e alguma coisa. Então, assim a gente faz. E se a gente fizer o print de ações, será mostrado o dicionário na forma padrão que Python o representa, né? Então, por enquanto, esse dicionário aqui só tem um elemento, que é o par chave-valor Petri4 1843, ele vai mostrar esse valor, né? Separados por 2 pontos, né? A chave do valor. Se eu adicionar mais elementos, aí vai ter par chave-valor com 2 pontos, vírgula, outro par chave-valor. E assim vai. Bom, às vezes a gente não necessariamente atribui, né? A gente pode pedir para o usuário digitar um valor. Por exemplo, se eu perguntar quantas pessoas nasceram no ano de 2001 e aí a pessoa que é do IBGE que tem essa informação, ele pode guardar essa informação. Vamos supor aqui nesse ponto, né? Desculpa. A gente tem um dicionário de nascidos, né? Que foi inicializado com esses valores, 99, 2000, 2001 e 2002. Né? Cada um deles tem os seus valores.
Repara que em 2001 a gente tem 640 pessoas, mas suponha que a pessoa percebeu que havia um erro, né? Não eram exatamente 640. E o funcionário lá do IBGE resolve trocar esse valor. Como é que ele faz para fazer isso? Não é o computador que vai fazer isso dentro do programa, né? Não vou fazer uma atribuição e fazer nascidos 2001 igual a alguma coisa. Mas eu vou perguntar ao usuário. Então, eu vou fazer nascidos 2001 igual a int input. Então, é o usuário quem vai digitar. E na hora que a gente fizer isso, o que o usuário digitar será o valor que vai ser guardado na chave 2001. Antes tinha 640, a partir de agora tem outra coisa no lugar, que é o que o usuário digitou. Se o usuário digitou 900, vai estar lá 900 guardado no par-chave valor no dicionário, né? 2001, 900. Bom, se alguém digitou 500, por exemplo, se eu fizer o print nascidos, né, eu vou mostrar o dicionário todo novamente. Observe que agora ele está alterado, né? Todos os outros elementos anteriores que foram inicializados e não foram alterados continuam lá. Mas observe que o nascidos agora, que o usuário digitou 500, saiu 500 lá no lugar de 640. Então, assim a gente acessa os elementos de um dicionário em Python, né? Para criar um dicionário, a gente mostrou no slide anterior, né? A gente cria ele com chaves e pode inicializá-lo, como é o caso aqui de nascidos, não necessariamente vazio, mas para acessar os elementos, a gente pode tanto armazenar, né? E a gente pode mostrá-los, mostrar o dicionário. Se bem que aqui a gente está mostrando o dicionário completo, a gente está mostrando apenas um elemento do dicionário, certo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Como é que a gente mostra apenas um elemento no dicionário? Bom, por exemplo, se eu tenho aqui um dicionário nascidos e eu fizer print nascidos 2000, ele vai me mostrar o valor apenas, nascidos colchete 2000, ele vai mostrar o 693. Agora, se eu fizer print nascidos 2005, 2005 entre colchetes, não existe a chave 2005 nesse dicionário. Então, vai haver um erro, né? Nesse caso aqui. E o erro, então, acontece quando a gente tenta acessar um elemento numa chave que não existe. Do mesmo jeito que lá numa lista, a gente tentava acessar um elemento num índice que não existia ainda na lista. Então, aqui a gente vai ter um erro. Lá a gente tinha um erro de índice, aqui a gente tem um erro de chave. Lá a gente tinha um index error, aqui a gente tem o key error. Então, a chave, né, key é o termo chave em inglês, né? E, no caso aqui está sendo dito que a chave 2005 provocou um erro nesse programa. Ok? Bom, era isso então que eu queria falar sobre dicionários em Python, como inicializar um dicionário, como adicionar um elemento, né, no dicionário, um par chave valor, e como acessar elementos no dicionário, usando o operador colchete. Né? Aqui a gente está mostrando também um erro que pode acontecer caso uma chave não exista. Enfim, essa é uma introdução inicial de como trabalhar então com dicionários em Python. Eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho com isso, né? Então, peguem, criem alguns dicionários em Python, tentem fazer, adicionar elementos, adicionar elementos e acessar elementos. Depois a gente fala de outras coisas mais, como remover e inserir elementos. Por enquanto é isso.